Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Muito bom dia a todos os campeões da América. O Brasil ganhou ontem na Argentina. Estou hoje de roupa de gala para apresentar aqui o nosso Rick Mais Notícias. Dia seguinte ao título de tricampeão da América do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Tô que não posso, como diria o meu avô, a quem eu devo todo o gremismo que corre em mim. Tô louco de feliz. O Terribas tá que não para de rir. Gostou da minha camiseta, cara, Terribas? Sensacional, sensacional. Então, aí o Marcos Souza hoje veio com um casaquinho branco, azul e preto. Parabéns, Mark, por emprestar também o seu gremismo um pouco a esse homenagem jornal. Aos porto-alegrenses. Muito bem. A gente vai fazer o jornal hoje, claro. Falaremos do título do Grêmio. Vou contar alguns bastidores aqui. E além disso, claro, as principais notícias do Paraná e do Brasil. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Ponta Grossa e, sobretudo, hoje, a Jovem Pan Cascavel e Foz do Iguaçu, a região oeste do estado de forte colonização gaúcha. Cascavel viveu um dia ontem de festa, Cascavel, Toledo, toda a região oeste, carreata, buzinaço, uma grande parte do Paraná. Em Curitiba parecia que tinha jogo do Grêmio, tamanho foguetório, e a gente fará hoje o jornal também com enfoque nisso. E começamos com a previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Céu azul em Curitiba, só que não. Fala aí, Mark. Segundo o CIMEPAR, para a quinta-feira será de sol na maior parte do dia. O sol aparece daqui a pouco, o tempo fica abafado em todas as regiões do estado. E isso, é claro, possibilita a formação de nuvens. Há condições para chuvas isoladas à tarde em todas as regiões do estado. Vamos às temperaturas? Curitiba tem 13 graus agora, máxima não passa dos 27 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 14 graus, máxima de 26 nos Campos Gerais. Cascavel tem 20 graus, máxima de 30 no oeste do estado. Foz do Iguaçu tem 22 graus, máxima de 32 na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção, você que vai ao Rio de Janeiro, o Santos Dumont opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Muito bem, começamos o jornal de hoje falando que 18 entidades que lutam pela ética na política fizeram uma manifestação em defesa do combate à corrupção e a renovação na política. Diga lá, Mark. O lançamento do manifesto foi nesta quarta-feira, bem no dia que marcou um ano que a Câmara dos Deputados desfigurou o projeto de iniciativa popular com as 10 medidas de combate à corrupção defendidas pelo Ministério Público Federal. O projeto recebeu 2 milhões de assinaturas. Os manifestantes divulgaram uma carta para pedir o envolvimento da sociedade para evitar retrocessos nas investigações contra a corrupção. A comissão lançou também uma carta que defende que no ano que vem sejam eleitos candidatos ficha limpa. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, é preciso a ajuda das pessoas para renovar o Congresso Nacional. Sem renovação, nós não temos esperança de que existam reformas sistêmicas e profundas nos moldes como nós precisamos para reduzir de modo significativo os índices de corrupção e de impunidade no nosso país. Daniel, apesar desse discurso político, Deltan Dallagnol afirmou ontem, pela primeira vez, categoricamente, em público, que não será candidato ao Senado da República. Muito se especula nos bastidores, mas ontem, pelo menos, o próprio Deltan disse que não tem conhecimento de ninguém da força-tarefa que saia candidato e que ele não é candidato até o momento. Mas ele foi sondado, viu, Mark? Ele nega e não será candidato, mas o nome dele foi aventado por vários partidos. Vou citar apenas alguns que fizeram convite formal ao procurador Deltan Dallagnol. Partido Novo convidou, o PRB convidou,
ele foi sondado pelo Podemos do senador Álvaro Dias. Pelo menos 3 partidos tentaram de forma aberta, fora os que conversaram e não externaram isso à imprensa, de levar Deltan Dallagnol, e mais do que o Deltan, também o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima e diferentes delegados da Polícia Federal, a começar pelo delegado Márcio Anselmo, que foi ao lado da delegada Érica Marena, os dois que deram o pontapé inicial na Operação Lava Jato. Então, com a negativa de Deltan Dallagnol de concorrer, se desmonta também um pouco do discurso daqueles contrários à Lava Jato, os críticos à Lava Jato, de que, na verdade, toda a movimentação da Procuradoria da República possui natureza política, o que de fato não tem. O que Deltan Dallagnol quer é o mesmo que qualquer brasileiro de bem deseja: colocar na cadeia quem é corrupto. O que mais, Mark? No lançamento do manifesto, um outro tema polêmico foi abordado: a assinatura dos termos de delação premiada. Existe uma ação parada lá no Supremo Tribunal Federal que quer decidir se os procuradores ou delegados é quem podem fazer esses acordos. Dallagnol é contra essa proposta. Sem renovação, o Ministério Público Federal tem uma posição institucional contrária a isso. E quando ele tem essa posição institucional, ele não olha apenas para a Polícia Federal, que é uma polícia extremamente atuante e qualificada. Ele olha para um cenário geral no país em que nós temos polícias espalhadas por todo o país e olha para possíveis riscos que existem, para possíveis prejuízos. Já o delegado da Polícia Federal, Felipe Hayashi, acredita que a polícia tem sim legitimidade para fechar os acordos. Por parte da Polícia Federal, nós estamos bem tranquilos em relação ao entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Polícia Federal, os delegados de polícia, eles terão legitimidade para firmar os acordos de colaboração premiada. Muito bem. A Polícia Federal tem legitimidade para fechar acordos? Eu penso que sim. Quanto maior for a facilidade que nós, como Estado brasileiro, dermos a que se feche acordo de colaboração e com isso nós consigamos alcançar aqueles que são os líderes do esquema. Você já viu que quem critica a colaboração premiada sempre é o chefe do negócio, né? Ah, porque o delator só está querendo escapar, é óbvio. Quem comanda o esquema de corrupção é quem não gosta da colaboração. Porque a colaboração justamente serve para você chegar a quem chefia a corrupção. E os chefes da corrupção no Brasil, eles são muito bem conhecidos. Nós sabemos a estampa de quem é corrupto no Brasil. A começar pelo esquema da Lava Jato, que todos sabemos que o corrupto número 1 é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com as investigações do Ministério Público. 7h11. Mark Souza e os ouvintes aqui na Jovem Pan. Tá todo mundo falando do Grêmio, não tá, Mark? Tem, mas não tem muita gente hoje não, Daniel. Ah, aqui não tem. Não tem mesmo, de verdade. Tá todo mundo dormindo. A festa foi até tarde e o pessoal dormiu. Dormindo. Agora, aqui tem o Daniel dizendo que toda a torcida gremista, parabéns por essa vitória, isso une mais todos os dias. A Marta de Campo Largo também aqui. A Adriana mandou uma imagem aqui do Grêmio comemorando. Também a Denise. Vamos no Facebook aqui, também tem a Tati Maria. Parabéns aos gremistas, pelo menos o futebol nos dá orgulho. A Rafa Júli, é permitido trabalhar sem camisa? Pergunto a ela. Nossa. Não entendi. Tá criticando a minha roupa linda? Acho que ela não viu essa outra que vou mostrar pra câmera. Ó. Olha, Fazia quanto tempo que não saía essa camisa do armário assim pra comemorar um título? Fazia 11 meses, porque a gente ganhou a Copa do Brasil na última edição. Tá lembrado, David? É que tá guardado, né? Apareceu aí na live? Apareceu. Olha aqui, essa aqui é a camisa do... Mas a que você tá usando é mais bonita. É que essa daqui é a tradicional, né? E essa é a camisa retrô. Essa daí é a mais bonita. Essa é a camisa retrô. O Grêmio tem 3 títulos da Libertadores, mas o mais sensacional disso é de como o futebol nos constrói histórias bacanas, né? O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, ele não é só o maior ídolo da história do Grêmio. Ele conseguiu algo que nenhum outro brasileiro conseguiu. Ganhar a Libertadores jogando bola e, ao mesmo tempo, anos depois, como treinador de futebol.
O Renato ganhará uma estátua no estádio do Grêmio, na Arena. Isso é verdade. Muito se faz piadinha. Vamos fazer uma estátua pro Renato. O Renato é um mito. Eu penso, se eu sou o Renato, verdade, isso vai me doer no coração, mas eu vou dizer, se eu sou o Renato, eu paro de treinar o Grêmio. Eu saio, não volto mais. Não tem mais o que fazer. O que ele vai fazer mais? E nem Pelé, né? Para no auge pra não... Gente... Não cair no... Ô, Terribas, nós vamos acabar com o planeta. Vamos acabar com o planeta, vamos acabar com o planeta. Quero só te dizer também, olha aí, solta o hino. Você pegou a pior versão que existe do parece uma fanfarra aqui. Pegou a pior, mas tudo bem. Tô sentindo que tô na Oktoberfest. Mas tá bom, pro clima de festa tá legal. E não nos esqueçamos que dia 12 de dezembro tem jogo. Grêmio e provavelmente Pachuca, do México. E no dia 16, se tudo correr bem, Grêmio e Real Madrid na disputa do Mundial de Clubes. Aí sim, se ganhar, não resta nem um pedacinho do planeta. Vamos acabar com o planeta. Aí vamos mesmo. 7h15. O que mais, Mark? Olha só, os ouvintes aqui participando sobre esse assunto ainda. O Cauê Rocha, comemorando o título do Grêmio. O Christian Sobania, dizendo que você estava muito nervoso ontem, que agora tá mais tranquilo. Tava em pânico. O Wesley Pequeno diz, bem-vindo ao grupo dos 3. Quem tem mais Santos também tem 3 Libertadores. E o São Paulo. São Paulo, isso. São os 3 maiores vencedores da Taça Libertadores da América no futebol brasileiro. 7h15 agora. Deixa eu aproveitar aqui, então, estão falando de futebol. Você fez um comentário aqui no começo do jornal hoje. Vamos dividir com os ouvintes? Sobre a entrevista coletiva do Mário Celso Petralha ontem. É pra gente ter uma dimensão, e eu nem faço no sentido de cornetear nada. O clima do jornal tava tão bom. Mas não é pra cornetear, é pra que a gente entenda e consiga compreender a diferença de dimensão que existe hoje, por exemplo, entre o Grêmio e o Atlético Paranaense, o Coxa, apenas para citar os 2 maiores clubes de Curitiba. O Atlético Paranaense tem um dirigente que é fora da casa. Mário Celso Petralha concedeu uma entrevista coletiva ontem atribuindo à torcida, à imprensa e aos adversários dele o fracasso do Atlético. Disse mais que o futebol é de elite, sim, que tem que ser caro para entrar na arena para assistir jogo. Disse o presidente do Atlético que ele está fazendo o maior clube do mundo e que tem que investir no estádio, depois o futebol fica para depois. A gente não... Aí a torcida do Atlético inundou as redes sociais ontem muito furiosa com o Petralha, porque o Petralha diz tudo aquilo que é ao contrário do que um torcedor de futebol espera. O torcedor quer ver o seu time ganhar as coisas. O torcedor quer ver o seu time levantar a taça. Acabar com o planeta. Acabar com o planeta. O torcedor não quer ver... Ele ontem se vangloriava, Mark, de que a Arena da Baixada tem sabonete e papel higiênico em todos os banheiros. É verdade mesmo. Eu não tô fazendo piada. O Mário Celso Petralha ontem chamou a atenção de que o Atlético tem um estádio tão moderno e tão bom que qualquer pessoa pode ir ao banheiro e terá um bom papel higiênico e um sabonete para lavar as mãos. Tá feliz, Mark, com o sabonete da Arena? Eu sempre digo o seguinte, dirigente de futebol que quer comemorar superávit no balanço tem que ser preso. Torcedor quer caneco no armário, pode estar devendo milhões. O importante é ter o caneco. Não adianta dar dinheiro e não dar título, então é pra casa dormir. E outra, né? Se você se vangloriar de ter o sabonete e o papel higiênico, eu fico imaginando a escalação. O Everton, sabonete, papel higiênico, teto retrátil e acordo tripartite, forma a zaga. Aí o meio do campo,
você monta grama sintética. Que isso, gente? Que isso? E sabe que o Grêmio ontem deu uma atrapalhada no Coxa por via reflexa, né? Ao vencer a Libertadores, abriu uma vaga a mais na Taça Libertadores de 2018. E com isso a Chapecoense segue viva no Campeonato Brasileiro e vai entrar a matar contra o Coritiba no fim de semana. Vamos fazer um parênteses, Nenê. A importância e a grandeza do Chapecoense, que se recusou a ter benefício CBF, montou time do jeito que montou, a gente sabe os motivos que aconteceram lá, e tá disputando Libertadores da América. Ou seja, daí veio aqui dirigente de futebol paranaense falar que a culpa é da torcida. Olha a Chapecoense. Montaram um time do zero na Série A e ainda estão disputando no primeiro ano uma vaga na Libertadores. Pois é, chape gigante, né? Mas que degrau de diferença entre o discurso que nós vimos ontem do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, mas que o Mário Celso Petralha é um câncer para o futebol brasileiro, não é de hoje. É bom a gente lembrar que o Atlético foi amargar na Série B anos atrás, numa reportagem histórica do Roberto Cabrini, que descobriu um esquema de corrupção, que quem estava à frente do esquema de corrupção era ninguém menos do que Mário Celso Petralha. Petralha não gosta que a gente lembre disso, mas ele derrubou o Atlético por ser corrupto. Isso já aconteceu. 7h20, tem um intervalo e nós voltamos na sequência. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias. Daqui a pouco tem a participação do Marcelo Batata, é o cronista de esporte do Grupo Rick, do portal Rick Mais. Vocês vão me perdoar pela voz de taquara. Vocês devem imaginar o que eu gritei ontem, né? Fiquei mais louco que o padre do balão. Ô Marcos Souza, e os ouvintes aqui na Jovem Pan? Estão participando aqui, Denia. O Elton diz que, sobre o Petralha, será que ele assumiu o boleto da Arena Baixada ou a prefeitura colabora com o papel higiênico e o sabonete? Ele brincando com a situação do pagamento da obra, né? É uma vergonha todo o processo de financiamento da obra da Arena da Baixada. Mas eu acho que ainda pior é você perceber o dirigente do clube que ganhou de presente 2/3 de um estádio justificar que o clube vai mal nas competições que disputa e que o projeto é gigante, que é o maior clube do mundo. Há uma megalomania mentirosa, porque há megalomania que há vínculo com a conquista que determinado clube tem, né? O clube ganhou isso, aquilo, aí a torcida fica snob e tudo. O que não é o caso do Atlético, né? O Atlético não ganha nada desde 2001, não é isso, Mark? Desde 2001, nós estamos em 2017. E o discurso do presidente do Atlético, Mário Celso Petralha... Nada de relevante nacionalmente, está dizendo. Nada. Ganhou. E outra, né? Disputou uma Série B nesse meio do caminho, de 2001 para frente. Abandonou o Campeonato Paranaense, deu de ombros. Fez com que a hegemonia do arquirrival no âmbito local fosse ainda maior. O Coritiba tem um número de títulos maior que o Atlético Paranaense. E isso é muito triste para a torcida do Atlético, que não merece isso. A torcida do Atlético não merece o Petralha. Só que ao mesmo tempo merece, porque o Petralha não arrombou a porta do Atlético. O Petralha tá lá porque a torcida, os sócios do Atlético entenderam que ele deveria estar. O Deco Miller aqui tá brabo, defende o Petralha, diz que vai lá. O que era o Atlético antes do Petralha? Ele construiu o Atlético, o time não deve nada pra ninguém, não foi bem esse ano, é verdade, mas assim como o Renato, deveriam colocar uma estátua do Mário Celso Petralha na arena. Bom, cada um faz estátua do que quiser, né? Quem sou eu pra criticar? Sou um defensor pleno da liberdade de expressão. Cada um defende o que quiser. Já o ouvinte aqui, final telefone 4309, não colocou o nome, diz que o discurso do Petralha lembra o pessoal da esquerda, sempre querendo culpar os outros pelo fracasso pessoal. Interessante essa colocação. É bem isso. Por falar em discurso da esquerda, Marcos Souza, o Lula vai iniciar agora a sua caravana pelo Rio de Janeiro, né? O pessoal do site Antagonista brinca aqui que é o seguinte: eles conseguiram informação do roteiro da caravana do Lula no Rio de Janeiro, e um dos locais que ele vai passar para discursar lá é o Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que é um dos locais onde mais se roubou dinheiro na Petrobras. A Lava Jato provou isso, os desvios milionários. Daí o pessoal brinca aqui, um criminoso, Denise, sempre volta ao local do crime, né?
O Rio de Janeiro é um estado, no que toca a corrupção recente, talvez aquele em que a corrupção seja mais visível. O ex-governador do Rio está preso, o presidente da Assembleia foi preso, os conselheiros do Tribunal de Contas da mesma maneira, a Transpetro, todo aquele esquema da Petrobras se deu no Rio, o comando da Petrobras, a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro, o Comperj, que reuniu essa bandalheira, também fica lá, e onde o Lula visita, justamente o foco central da criminalidade. Tô com a rapaziada do antagonista, é bem isso mesmo. Mas não é meio cara de pau isso? Ele voltar no Comperj? Não, é porque eles negam a existência. Lembra da fala do Delúbio Soares, dizendo que o mensalão viraria uma piada de salão? Porque o mensalão não teria existido, toda aquela conversa mole. Só que o mensalão existiu, né? E o mensalão virou uma piada de salão. Porque veio o Petrolão e mostrou que o mensalão era só a sementinha da corrupção brasileira. Que o que tinha por vir era ainda pior. O que mais, Mark? Só para terminar esse bloco de Lava Jato, uma informação sobre o processo. A defesa do Lula está com muito receio do processo do sítio de Atibaia, que de todos os processos do Lula é o que tem provas mais robustas. Isso quem diz é a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, se ele já foi condenado no triplex, está se caminhando por uma condenação pelas provas do processo, no caso do apartamento lá, vizinho dele em São Bernardo do Campo, e do terreno que a Odebrecht deu para o Instituto Lula, o sítio de Atibaia, então, é favas contadas. E aí, Denê, eles estão querendo ganhar tempo. O juiz Sérgio Moro ontem propôs assim: não precisa ouvir os delatores de volta, todo mundo já sabe o que eles falaram. Então vamos pegar os depoimentos, anexar o processo e barco pra frente. O Lula não quis. Não, tem que ouvir todo mundo de novo, quer ganhar tempo, né? Porque a situação jurídica do ex-presidente Lula é muito delicada. Politicamente ele se sai bem, né? A bravata do lulismo e do petismo funciona numa parcela da população, a gente sabe. Mas o que é jurídico, a defesa do ex-presidente Lula perde todas. Todas. E faz das derrotas uma discurseira política danada. Se vitimiza como se Lula fosse um coitadinho perseguido por uma elite golpista. Enquanto, na verdade, Lula não passa de um bandido comum. Um criminoso como outro qualquer. 7h30. Tem pouco delegado de polícia no estado do Paraná. Delegados da Polícia Civil. Tem um levantamento que é bastante importante para a gente dar uma olhada na situação da nossa segurança pública aqui no estado. Diga lá, Mark. Pelo menos 270 cidades do estado estão sem delegado de polícia. O alerta é da associação na categoria, que está cobrando do governo do estado a nomeação dos candidatos aprovados no último concurso feito em 2013. A associação fez um outdoor para pedir explicações ao governo. O concurso foi em 2013 e até agora 150 aprovados que já deveriam ser delegados de polícia não foram chamados. O prazo para que os futuros delegados assumam as delegacias vence em abril do ano que vem. Segundo a associação que representa a categoria, não é por falta de vaga, já que mais da metade dos municípios do estado estão sem delegado, como explica Daniel Fagundes, vice-presidente da ADEPOL. Dos 399 municípios do estado do Paraná, 270 deles não têm a figura do delegado. Desses, 9 são sedes de comarca. Ou seja, tem fórum, tem juiz, tem promotor e não tem o delegado titular. Cada delegacia deve ter um delegado titular, um adjunto e um operacional. A lei determina que sejam 780 vagas no estado, mas apenas 398 delas estão ocupadas. 50% desses delegados já podem se aposentar. Então olha a situação, Denian. A lei determina quase 800 vagas, tem 400 ocupadas, cerca de 400. Dessas 400, 200 eles já estão em vias de se aposentar. Então, na prática, de verdade, nós temos 200 delegados no Paraná em condições de atuar na sua plenitude. Para Daniel Fagundes, mesmo que os 150 aprovados no concurso fossem nomeados, ainda faltariam delegados e os que estão na ativa continuariam sobrecarregados. É realmente um problema grave que a segurança pública está enfrentando. E isso tudo escoa e reflete diretamente na qualidade da prestação de serviço público feita pela Polícia Civil.
A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que, depois do concurso de 2013, já foram convocados mais de 130 delegados e um protocolo para chamar mais 49 candidatos aprovados está em tramitação. A Secretaria diz ainda que o município sem titular não fica sem atendimento, uma vez que delegados de cidades próximas fazem esse trabalho. Agora veja, né? Houve já a contratação, a convocação de 130 delegados, vem mais 49 por aí. E ainda assim falta gente. E não dá para preencher tudo de uma vez só. O poder público não aguenta mais o tamanho que tem. Mas o problema não está na polícia. A gente deveria ter o número correto de delegados. O problema é esse número enorme de servidores públicos cumprindo tarefa que o Estado não tinha que se meter. Que privatize o que não precisa. Que se remeta à iniciativa privada. Atividade que não é atividade fim do Estado. O Estado brasileiro é do tamanho de um elefante, que fica se preocupando em cuidar de energia elétrica, cuidar de água, de petróleo, cuidar de banco. Privatize-se tudo. E o Estado que cuide de saúde, segurança e educação. E vai prestar um serviço naturalmente melhor. Mas não. O ranço ideológico que existe no Brasil nos joga lá para o século XIX. Mais um pouco a gente vai começar a discursar com o Capital de Karl Marx debaixo do braço. Nós não vencemos um discurso ideológico velho, vetusto, antigo. E aí vem a notícia da falta de delegados de polícia. Claro que vai faltar. Como vai faltar PM, vai faltar uma melhor qualificação aos professores, uma educação melhor. Porque nós nos metemos a cuidar de áreas que o Estado não tinha que cuidar. Vou chamar a atenção, por exemplo, para os aeroportos. O governo do PT, embora não goste que a gente chame a atenção, iniciou a privatização dos aeroportos, a concessão dos aeroportos à iniciativa privada. O que o Brasil tem que cuidar de aeroporto? O Estado brasileiro? E melhorou, né, Daniel? Vai em Guarulhos hoje. Ô louco, melhorou muito. Tem que conceder a iniciativa privada ao aeroporto de Curitiba. Vamos passar adiante. Tira a Infraero. Tchau pra Infraero. Ah, mas o aeroporto de Curitiba é bom. Pois é bom. Imagina se fosse privado. Seria ainda melhor. 7h35. Mais ouvintes, Marcos Souza. Eu só tô participando aqui. O Emílio brinca aqui que hoje tem atestado gremista. O pessoal vai chegar, eu tava comemorando até tarde e não pude vir pro trabalho. Daniel quase mandou um desse, não mandou, Daniel? Eu não. Se eu ia perder a chance de vir hoje todo fardado aqui, nem pensar. Ô, Marco, ontem o Renato na coletiva deu uma de Renato, né? Porque ele é mito. Ele abriu a coletiva mandando um recado para o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Ah, é? Primeira fala da coletiva. Alô, prefeito. Ah, ele falou bem assim: ô prefeito Marquesan Júnior, presta atenção em mim. Aqui é o Renato que tá falando. Eu digo, ai meu Deus, o que ele vai largar? Decrete feriado. Marquesan é gremista ou colorado? O Marquesan é gremista. Tem vários colorados aqui dizendo que estão felizes com a vitória do Grêmio. Eu não sei se é verdade ou é aquela politicamente correta, sabe? O Laudemir Hanson é o principal deles. Tá nada. Dizendo aqui que tá feliz. Os colorados estão todos debaixo da cama. Exatamente. Todos debaixo a da Daniela cama. comemorando aqui o título da Libertadores. Também o ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 6002, mandando um videozinho aqui da vitória. O Júnior dizendo, hoje a América é azul celeste. Vamos pro Facebook aqui, muita gente participando também. A Kedeleide Sante, um abraço para a maior torcida do sul do Brasil. A Sandra Farinhaque, parabéns ao Grêmio. Irei torcer muito no Mundial, mesmo sendo corintiana. Se tiver, né, Mundial, né? Porque vão acabar com o planeta. A gente vai terminar, a última martelada vai ser lá, entendeu? Vai ser lá no Real Madrid. Aí depois do Real Madrid vão acabar com o planeta. Mas essa história dessa hashtag nós vamos acabar com o planeta é genial. A ideia do clube de incorporar uma brincadeira da internet, isso ficou espetacular. O que mais, Mark? Tem aqui acho que é a aluna sua, Dani, a Ellen Chidrich, sei lá, não dá pra falar o sobrenome dela, só tem 2 vogais. Ela diz o seguinte, que você abre a live para saber as notícias, se depara com o professor de camisa do Grêmio. Tá revoltada aqui. Tá tudo bem.
Muito bem, são 7h37. Fazemos um intervalo agora. Rapidinho, tem uma boa aqui. A gente falou de estátua pro Renato Gaúcho no Grêmio. O pessoal aqui, os ouvintes comentaram que tem que ter uma estátua pro Mário Celso Petralha na Arena da Baixada. O pessoal tá perguntando se tem que ter estátua pro Lula lá no Itaquerão. Claro, opa! O Lulão, aqui, o Corinthians jamais teria um estádio, jamais, nos moldes em que o estádio foi financiado, se não fosse por Lula. A Arena Lula deveria se chamar o estádio do Corinthians, e não Arena Corinthians. Foi fruto também da corrupção. O Max São José, pra terminar, tá te provocando aqui. Deninha, comemora bastante, porque quando o Real Madrid entrar em jogo, o futebol de verdade vai aparecer. Não, mas eu também acho que não dá pra comparar o Real Madrid, que é o maior clube do mundo ao lado do Barcelona, com o clube de uma cidade de 1 milhão e poucos lá do sul do Brasil, que tá quebrada, o estado do Rio Grande do Sul vivendo a situação dramática que tem, e faz o clube do estado do Rio Grande do Sul ser campeão da América. É claro que o Real Madrid vai meter a patrola em cima do Grêmio, mas só chega lá pra jogar com o Real Madrid quem ganha a Libertadores. Se não ganha a Libertadores, não enfrenta o Real Madrid. E só o jogo, só de você ver na TV naquela hora, Mark, sabe aquela hora que aparece, quando dá um minuto redondo, 5 minutos, 10 minutos, que aparece aquela vinhetinha, que aparece o nome do time, fulano versus Beltrano? Só de ver pra mim tá bom. Grêmio e Real Madrid. Eu tô esperando a Emirates, Terribas. O Requena ri, mas ele não me leva a sério. Eu tô aqui dizendo que farei 1 ano de propaganda de graça pra Emirates. A Emirates me embarca no avião, pode ser junto com as malas. Vamos junto, Marcelo? Vamos lá cobrir o Mundial Interclubes. 7h40. Pior o Guguzinho pedindo comida ou você passagem aérea, meu. Não, eu quero passagem aérea. Se alguém puder me pôr num hotel lá, também quero. A comida, tô dentro. O ingresso eu pago. E assim, não é qualquer passagem aérea, é só da melhor empresa do mundo. É só da Emirates. Mas é a empresa que voa pra lá. Eu vou de Emirates, não vou de Sky do Chile. É a empresa que voa pra lá. É lá em Dubai, afinal. Então, por isso. 7h40, intervalo, nós voltamos na sequência. A gente vai conversar aqui com o cronista de esporte do Rick Mais, o Marcelo Batata, que é mais gremista do que o Grêmio. Imagina, o esporte da Rick. Você não tá com dor? Dor de quê? Na bochecha? Tô de tanto você não para de rir. Coisa boa, intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h44. Quer entender uma notícia que mostra a importância do Uber, do Cabify, da 99 Pop e de outros aplicativos de transporte individual de passageiros? Mark Souza. Olha só, os taxistas aqui de Curitiba decidiram rodar com bandeira normal em dezembro para competir com os aplicativos. Tem uma lei municipal que autoriza a cobrança maior e serve aí como 13º a categoria. Para aderirem, motoristas precisam ir à URBS e pedir a autorização. Tem uma burocracia, o Estado, né, Denir? Claro, para atrapalhar sempre tá lá, né? Para cobrar menos as pessoas tem que ir lá pegar o carimbão do Estado. Mas tudo bem, o motorista que for lá na URBS e pegar esse carimbão vai poder cobrar menos dos passageiros porque quer competir com o Uber. Diz que a medida não é unânime ainda, mas boa parte dos taxistas já demonstrou interesse em não cobrar a bandeira 2. Muito bom. Parabéns aos taxistas pela iniciativa, por entender que o momento é outro, de que o usuário com o direito de escolha pode perfeitamente entrar num táxi, chamar o seu táxi, em vez de usar o Uber, o Cabify ou o que for, desde que haja livre concorrência, de que o usuário possa decidir aquilo que é melhor para si e não viver sob o jugo do Estado, com o Estado tentando nos conduzir para aquilo que ele acha que deve. Aquele pensamento velho de um requianismo vencido. Requião que é o inimigo do Uber no Brasil. 7h46, nós vamos acabar com o planeta ou não vamos, Marcelo Batata? Peraí, vamos abrir o microfone aqui do Batata. Opa, agora sim, é um prazer aí estar aqui, né, Daniel e amigos, e eu acho que se a gente ganhar do Real Madrid, realmente o planeta vai acabar, né? Acho que vai. Hoje ele ainda tá aí de pé, né, mas do jeito que tá indo. Mas, Daniel, eu queria falar 3 coisas, né, porque hoje é um dia tri, né? Primeiramente que, como é triste é do Grêmio, né?
É tri. E eu sei que hoje você tem vários compromissos, tem na televisão, tem que ficar bonito para ir no Paraná no ar, ali com o Rivarola, então eu trouxe essa faixa aqui para você se apresentar apropriadamente hoje na televisão, né? E... Deixa eu tirar esse fone. Vai falando aí, vai falando. E por segundo, Daniel, uma feliz coincidência e aqui um pedido para a direção do Grêmio que canonize a camisa número 7, né? Porque, lembrem, em 83, Renato Portaluppi, né? O Santo. 1995, Paulo Nunes, o Diabo Loiro. E 2017, o Lionel Messi, né? Então, que gol do Luan, né? Então a camisa 7 tem que ser canonizada. Tipo nos Estados Unidos, os caras penduram lá no ginásio e ninguém mais usa. Bem que se ninguém mais usar, a gente não vai mais ser campeão. Então é melhor deixar a camisa. Que gol espetacular 7. Do Luan, que guri que joga bola. E por terceiro, né? Outra grande coincidência, 3 zagueiros ergueram. Foram os capitães da América, né? Camisas 3, né? Hugo de Leon, né? O uruguaio que no Mundialito de 80, que era um campeonato que existia na época, levantou o troféu para a seleção do Uruguai com a camisa do Grêmio. Tão gremista que ele era, né? 95, capitão Adilson, né? Paranaense Adilson Batista. Exatamente, Adilson Batista, tá treinando hoje em dia. E agora Jeromel, Jeromito, Gerodeus, Gerorúmeus, né? Que é o nosso capitão e grande ícone um dos ícones dessa conquista, até porque não dá pra dizer que tem um, né? Marcelo Groi fez milagres, o Luan fez golaços, né? Pois é. Sabe que eu tava lendo as redes sociais, elas são também engraçadinhas pra gente dar umas risadas, né? Tava lendo que toda mulher gostaria de fazer uma chapinha que durasse e fosse como o cabelo do Pedro Jeromel. O Jeromel tem aquele cabelo lisinho. Até porque o Jeromel, primeiro, quando o Jeromel chegou no Grêmio, quando você vê o nome Jeromel, você acha que é um nome de remédio, é tudo menos um zagueiro de futebol. Segundo, você olha pra cara dele e parece um coroinha, né? Não tem nenhum perfil de jogador magro, alto, todo desengonçado, mas é um absurdo que joga aquele homem. Não sei como o Tite não leva ele, leva o Rodrigo Caio, mas tudo bem. Pro Grêmio é melhor que não leve, porque todo jogador que vai pra seleção sempre volta pior, né? Por que a gente trouxe hoje o Marcelo Batata aqui? Porque os textos dele, eles são irônicos, inteligentes, muito bacanas da cobertura do futebol no nosso portal riquemais.com.br. E ele se identifica como gremista, o que dá total isenção para que ele possa falar sobre o Paraná, sobre o Atlético e sobre o Coritiba, sem que venha sofrer aquele tipo de crítica do torcedor, de dizer, você tá falando isso porque você é identificado com a cor tal ou com a cor Y, né? Com a cor X, Y, Z. E o Batata faz justamente essa cobertura da nossa realidade do futebol paranaense, sendo gremista. O cara tá aqui abraçado numa bandeira do Grêmio. Quem tá nos vendo na live do Facebook tá percebendo. Diga lá, Mark. O Júlio Silveira é um colorado que mostrou pra que veio. Ele tá dizendo que é colorado, então não tá feliz com o título do Grêmio, mas ele faz uma ressalva futebolística importante. Lembrando que o Inter ganhou do Barcelona de Ronaldinho. Por que o Grêmio não pode fazer o mesmo com o Real Madrid? Não, poder pode, só que o Inter ganhou... Eu nem falo o nome. Eu nem falo o nome desse jogador, né? Eu chamei ele de traíra, né? Eu não falo o nome desse cidadão. Nesse ano ele tinha alguma chance de se redimir do que ele fez, ele e a família dele pro Grêmio. Mas ele não conseguiu, então nem o nome dele eu cito mais, né? Claro que ele citou essa história justamente para provocar vocês. Sabe que eu quero pedir desculpa aos queridos amigos. Eu vou citar aqui o Horácio Montesquieu, o Christian Sobania, Jonatas Terribas. Essa turma toda me mandou o WhatsApp ontem e eu deixei o telefone de lado, não quis nem olhar, eu estava em pânico. Eu tinha dentro de mim, eu sou um torcedor pessimista, eu achei que a gente não ia ganhar o título. Eu só vi as mensagens depois, eu não tava te esnobando, tá, Terribas? Não, eu falei, já deve estar já em outro planeta, porque acabou o planeta. Então tá bom. Quem quiser ler os textos do Marcelo, faz como, Marcelo? Então no portal Rick Mais a gente tem a seção de esportes e fala sobre futebol. E a gente acompanha o futebol paranaense, futebol nacional e mundial. E a gente tá com um projeto novo pro ano que vem, que eu já vou adiantar, né? Inclusive, a gente vai ter um torcedor. Esse negócio de se identificar, eu acho que é muito atual e tem que ser dito, porque isso é uma coisa antiga de esconder o time. Da época de década de 70, 80, hoje em dia não tem mais. Com a internet, com as coisas, as pessoas sabem para quem você torce. Então a gente decidiu pro ano que vem no portal Rick Mais
ter um torcedor identificado para cada clube, né? Então eu vou ter eu como gremista, vamos ter um pro Curitiba, um pro Atlético Paranaense. Então esse vai ser Não vai ter um maior campeão brasileiro? O Mark é candidato a fazer textos pro Atlético Paranaense. Um campeão do século, vai ter um campeão do século, um palmeirense? Está convidado para aí sim, pra escrever sobre o clube sem mundial, mas tudo... mas aí que tá. Campeão do século, sem mundial. 9 vezes campeão brasileiro. A FIFA até reajeitou lá, considerou um monte de coisa e não considerou do Palmeiras. Cara, ó, eu só converso com pessoas que têm no mínimo 2 títulos nacionais. Meu Deus do céu. Então ficou só aqui o Denian e nós aqui. Vocês parem de se provocar. Ô, Mark, vamos embora? Vambora. Vamos embora. Então vambora. A gente volta amanhã com o nosso jornal. Vou pedir desculpa aos ouvintes, porque hoje eu tava muito eufórico. Parabéns ao Grêmio. Parabéns Foi um ao baita Grêmio. jogo, jogou como campeão. Eu fico imaginando. Foi maravilhoso o jogo. Eu fico imaginando mesmo a gauchada lá do oeste do Paraná, sintonizada agora na Jovem Pan. Porque quando você sai do Rio Grande do Sul, e aqui fala um paranaense de coração, eu adotei o Paraná, mas mais do que isso, o Paraná me adotou. Eu me vejo paranaense, me sinto paranaense, tenho orgulho dessa terra, adoro Curitiba, como gosto muito das cidades por onde ando pelo Paraná, gosto demais. Mas o nosso bairrismo não tem como você tirar da gente a característica do que nós somos. E um gremista, ele é gremista. Às vezes a pessoa me pergunta: você torce pra quem no Paraná? Eu digo: eu torço pro Grêmio. Não, mas entre Coxa, Paraná não existe Atlético, opção. Não tem. Você torce pra quem? Não, eu torço pro Grêmio. Esse negócio de 2 times aí você não Mas você simpatiza com o Paraná, que você puxa saco do Paraná aqui. Eu o lado tava torcendo, eu tava torcendo muito pro Paraná subir pra primeira divisão. Muito. E o Paraná subiu. Eu tô feliz de verdade. E tô torcendo muito para que o Coritiba permaneça na primeira divisão. Quero demais. Eu não seco o Atlético Paranaense também. Não seco. Quero que o Atlético se dê bem. Eu seco o Petralha. Esse eu quero que se exploda. O Petralha me processou já e perdeu todas. Eu ganhei do Petralha em casa, fora de casa, no jogo de ida, no jogo de volta, no recurso. Mas nem isso ele ganha? Nada, nem recurso, nem ação judicial ele ganha. Mas escolheu um advogado fraquinho também, o Petralha. 7h53. Vamos embora. Tchau, um abraço, tudo de bom. Tchau, televisão de faixa de campeão, hein? Agora.